Olha, a sequência de altas, ela pode ser explicada por vários fatores. A gente não pode esquecer que o dólar é uma variável, é um ativo que acaba ficando suscetível a vários fatores externos e internos. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente pensa em dólar. Não é um fator isolado que normalmente leva o dólar para uma direção ou para outra. O que tem acontecido com o real, aqui no caso, é que a gente normalmente compara o real frente aos emergentes, né, outras moedas emergentes. E durante o ano, a gente viu em alguns momentos que o real, né, o dólar, quando a gente fala real, é o dólar em relação ao real. Então, teve um comportamento um pouco diferente de outros mercados emergentes. Então, ele tem uma alta ali um pouco mais descolada. Num momento que, por exemplo, Gabriel Galípolo vota de uma forma um pouco diferente no Copom, depois volta à normalidade, começa a ter um comportamento muito parecido com o peso mexicano, eles ali andando praticamente juntinhos e na mesma magnitude. E aí agora, mais para o fim do ano, a gente vê que as moedas emergentes, elas também começam a sofrer essa desvalorização, mas uma magnitude muito menor. Então a gente não pode excluir que sim, tem um cenário externo atuando, a gente tem Donald Trump chegando aí nos Estados Unidos, que deve deixar o dólar mais fortalecido, mais valorizado, ele vai ser protecionista, ele vai também ter algumas medidas que já estão sendo vistas como inflacionárias, então a gente pode esperar uma taxa de juros lá nos Estados Unidos com menos cortes, né? Eram esperados mais cortes, então ela deve ficar num patamar um pouco maior no fim do ano que vem do que se esperava inicialmente, e isso foi falado inclusive ontem, quando saiu a decisão da política monetária, na verdade na quarta-feira, né, na política monetária, mas acabou repercutindo ontem. Então a gente começa a ver esse cenário externo pressionando já as moedas emergentes. Só que quando a gente olha o gráfico do real, né, quando a gente vê o comportamento do dólar frente ao real, a gente vê que está muito descolado. Tem uma alta ali muito forte, muito puxada para cima. O real foi a moeda que mais desvalorizou em todo o mundo em relação ao dólar, né? Exatamente. Quando a gente compara principalmente com os pares, o peso mexicano o dólar subiu 18%. Em relação ao real, até ontem tinha sido 28%. Nossa. Então é uma alta muito maior. E aí a gente começa a ver que tem fatores domésticos atuando também. Então a gente precisa entender o que é fator externo. Então temos sim essa pressão já vinda de um dólar que deve ficar mais fortalecido, mas tem os fatores domésticos. E aí a gente precisa entender o que aconteceu aqui no Brasil para levar o dólar tanto, né, para subir tanto o dólar, para levar ele tanto para cima. É justamente uma insatisfação com a apresentação do ajuste fiscal. Então, quando o ajuste ele é divulgado, o mercado financeiro, e assim, não sou eu que estou falando, se a gente pegar analistas de mercado, se a gente pegar notícias relacionadas ao mercado, a gente vê isso, que o corte não vai ser suficiente, que tem um ceticismo em relação à eficiência dos cortes, que não se acredita que vai ter uma economia dos 70 bilhões, que gostariam que tivessem mexido no piso da educação e da saúde, que queriam que tivesse mexido na previdência, que os ajustes nos benefícios sociais fossem maiores, que não tivesse indexação ao salário mínimo. Isso tudo eu já li em várias análises de mercado financeiro, então não sou eu realmente que estou colocando, porque a gente começa a ouvir, vocês estão falando que o mercado está pressionando, mas ele está, e ele deixa isso muito claro quando ele fala, coloca esse tipo de posicionamento, e isso vai para a mídia hegemônica. O analista de América Latina, diretor de análise de América Latina do Goldman Sachs, falou que o pacote não vai ser suficiente porque não teve corte de gastos nessas esferas. Então, isso começa a criar um cenário de incerteza, porque é o mercado acreditando que é um pacote que não vai entregar o que se propõe, que não vai cumprir o arcabouço que se propõe, e aí vai começar a criar um ambiente incerto. E esse ambiente começa a ser fomentado também pela essa própria incerteza do mercado financeiro. Então a gente tem esse fomento de uma incerteza que faz com que o mercado financeiro se posicione contra o Brasil. Então ele vende ativos na bolsa, porque ele fala, aqui esse ambiente eu não acredito. Não acredito que vai ter melhora fiscal com o pacote do Haddad. E começa a se posicionar vendendo ativos financeiros e comprando dólar. Só que nisso ele também está mostrando uma pressão e um descontentamento com a própria apresentação do arcabouço fiscal. Então uma coisa não está descolada da outra. É um descontentamento que vem por meio dessa negociação excessiva e até disfuncional e fora da normalidade, porque no fim do ano a gente tem uma demanda maior por dólares. Os leilões de linha são muito comuns justamente por isso, mas tem essa anormalidade no mercado cambial hoje que vem justamente dessa pressão e descontentamento com o pacote de corte.